nome é Suelen, sou professora de português. Estou aqui com um assunto que é super importante para os vestibulares, principalmente para quem vai fazer a redação do vestibular. Vamos falar hoje sobre verbos e o aspecto das locuções verbais. Sempre que a gente fala em locução, significa que tem mais de uma palavra envolvida. Então, no caso das locuções verbais, nós temos um verbo auxiliar e um verbo principal. O verbo auxiliar, ele indica o tempo, o modo, o número e a pessoa. Ele é vazio de significado. O significado vai estar no verbo principal, e o verbo principal fica em uma das formas nominais, infinitivo, gerúndio ou particípio. Os verbos auxiliares são ser, estar, ir, ter e haver. Esses são os verbos auxiliares mais comuns. E a forma nominal são o infinitivo, o gerúndio e o particípio. Tenho aqui alguns exemplos de locuções verbais. Ele foi encontrado pela polícia. Então eu tenho aqui como verbo auxiliar o foi e o verbo principal encontrado. Nesse caso aqui, a locução precisa ser usada porque a frase está na voz passiva. Então a voz passiva sempre é composta por uma locução verbal. Ela estava conversando com você. Nesse caso, é usado gerúndio, né? Conversando. E é para indicar o tempo presente em uma ação que é duradoura, uma ação que é contínua. Ela está conversando. Atualmente, na língua falada, as locuções verbais ganharam muito espaço. Elas substituem algumas formas verbais que não são mais comuns no português brasileiro. Eu viajarei. Dificilmente você escuta um amigo, um parente, uma pessoa próxima a você na linguagem do dia a dia usando essa forma. Eu viajarei na semana que vem. É comum o quê? Eu vou viajar. Esse vou viajar é uma locução verbal que substitui o viajarei. Eu uso o verbo ir e a forma infinitiva do verbo viajar. Eu iria falar com você. Eu falaria. O falaria é o futuro do pretérito, que é pouquíssimo usado na linguagem cotidiana, então nós usamos o iria falar ou até mesmo o ia falar, que é muito coloquial. É mais apropriado para a norma culta o iria falar. Mas ele já tinha falado. Essa forma aqui substitui o pretérito mais que perfeito, mas ele já falara. Você só encontra falar naqueles livros de literatura, em textos extremamente formais. Dificilmente você vai escutar alguém usando o pretérito mais que perfeito. Nós usamos a forma composta, que é o tinha falado. E existe uma regrinha com relação ao particípio. Quando a forma nominal usada é o particípio, nós temos uma diferença. Se o verbo auxiliar for o ser, você pode usar o particípio irregular. Aliás, você deve usar o particípio irregular. Então, alguém foi morto. Se o auxiliar for o verbo ter ou haver, você vai usar morrido, que é o particípio regular. Isso se aplica para os verbos que são abundantes, que são verbos que têm duas formas de particípio, uma regular e uma irregular. Por mais que pareça estranho, tem que seguir essa regra. Então, por exemplo, o verbo pagar. O verbo pagar pode soar estranho para algumas pessoas, dizer tinha pagado e não tinha pago. Né? Tinha pagado é a forma adequada com a norma culta e foi pago se o verbo auxiliar fosse o ser. É muito importante prestar atenção, saber usar a forma adequada, principalmente na hora de fazer a redação, na hora de produzir um texto, estar de acordo com a norma culta. É isso, por hoje é só e até a próxima.